Olá a todos, olá a todas que irão assistir esse vídeo, ou que estão nos assistindo. Meu nome é Guilherme, hoje, né, coordenador do programa Mesa de Debates, né? É, e estamos aqui de novo, né, para retomar um pouco o assunto, né, da parte mais jurídica, né, em relação aos crimes que o governo Bolsonaro vem cometendo na pandemia, mas não somente na pandemia, mas também antes dela, né? Já veio aqui para tratar esse tema, né? Uma advogada, né? A doutora daqui de São José. E agora nós estamos aqui, a doutora Priscila, e agora nós estamos aqui com a Ana Lúcia, né? Para ela também falar, abordar um pouco esse tema, trazer outras posições, mais elementos para poder enriquecer também o debate. Ana Lúcia, por favor, antes de começar, se apresente. Primeiro, meu boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É muito bom a gente poder usar, né, as informações para divulgar um pouco, basicamente, os direitos, né, dos cidadãos, dos brasileiros, e principalmente no momento em que a gente vive de muita contra-informação. Bom, eu sou advogada, eu sou Ana Lúcia Marchiori, eu sou advogada, sou membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo e também sou membro da Comissão da Escravidão Negra do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E também sou coordenadora do setorial jurídico do PSOL e diretora executiva do Sindicato dos Advogados de São Paulo. Certo, então acho que nós já podemos começar já, né, Ana Lúcia, as perguntas. O Estado, né, a Constituição Federal, até onde eu entendo, coloca como papel do Estado garantir esses direitos sociais elementares da nossa sociedade. Você avalia que o governo federal não está cumprindo esse papel na pandemia? E isso, por exemplo, poderia ser considerado um crime? Bom, primeiro, falar sobre a Constituição Federal, a gente tem que entender o contexto do que significa o que nós chamamos de Carta Cidadã. A Constituição brasileira leva esse nome de Carta Cidadã porque ela tem uma determinação de um Estado social. Então, a conformação da Constituição brasileira, ela parte desse princípio de um Estado social, um Estado garantidor de direitos e de garantias fundamentais, e de promoção de políticas públicas e de desenvolvimento e inclusão social. Nesse contexto de pandemia, o que a gente pode resgatar desta Constituição são esses direitos sociais que não estão sendo cumpridos. E aí não estão sendo cumpridos por quê? Porque o Estado tem o dever de promover, ele não pode ficar na inércia. Então, o que a gente tem visto em muitos casos, principalmente quando no início da pandemia, vamos resgatar aí, a gente passou um ano inteiro, né, vivendo essa situação, mas o que aconteceu no início da pandemia? O governo não tomava as medidas necessárias para que a gente contivesse aquela pandemia que já chegava ao país. Primeiro, negando a existência dela. Então, vamos lembrar aí da gripezinha, isso é uma gripezinha. Também contradizendo as próprias informações do Ministério da Saúde, à época, que já pregava a questão do isolamento social e também das medidas protetivas, né, como o uso de máscaras, e que o governo se negava a fazer isso. Então, esse dever do Estado, ele está contido na Constituição Federal.
E o não cumprimento dessas garantias pode sim, nós podemos considerar sim, que o governo do Estado, o governo do Brasil, no contexto da pandemia, vem se omitindo em muitas das ações que são dever do Estado e, por isso, estaria, sim, cometendo crimes. Sim. Um dos debates, né, que estão sendo feitos, né, é a questão da vacina. A primeira coisa que eu pergunto para você, né, em cima da primeira pauta, a vacina é uma obrigação do Estado, independente de qual seja a posição que o governo vem tomando, porque a gente sabe que o governo federal vem tomando uma postura bastante complicada em torno da vacina, agora que o governo, o Estado de São Paulo conseguiu a liberação, tipo, mostrou a eficácia da Coronavac, agora o governo teve que recuar um pouco, mas, enfim, o governo é obrigado a oferecer a vacina para a população? Eu entendo que sim. Por quê? Primeiro, o Brasil é um país que tem um longo histórico sobre os processos de vacinação. Então, a gente já teve vacinações em massa. O Brasil chegou a erradicar o sarampo. Então, a gente teve por muitos anos, por exemplo, as crianças tomavam vacina nas escolas. Então, as campanhas de vacinação, então a promoção, a divulgação, a informação. E nesse contexto de pandemia, sendo agora a descoberta de várias vacinas, né? Nós felizmente não temos uma só, mas várias vacinas que estão sendo produzidas e que demonstram eficácia no combate ao Covid-19, sim, é dever do Estado, é dever do governo federal, não só organizar essa campanha de vacinação, como oferecer a vacina a toda a população. E aí, quando eu falo campanha de vacinação, é uma campanha de conscientização. Todos os processos de campanha de vacinação que nós tivemos no país, eles sempre envolveram esse processo de conscientização da necessidade da vacina. E o que a gente tem visto aí a respeito, além das controvérsias sobre a aquisição, as reiteradas dificuldades que têm se criado em torno da aprovação dessas vacinas, e também a gente viu agora nos últimos dias a questão da compra de insumos para que possa ser feita a campanha de vacinação, a gente também tem uma campanha contrária à vacinação por parte da pessoa, do presidente, dizendo que ninguém é obrigado a tomar vacina, chegou a dizer numa rede social de que obrigado era só a Laika, o cachorro da família do presidente, que ninguém é obrigado a tomar vacina. Então, essa é uma polêmica. Ninguém é obrigado a nada. Agora, todo mundo é obrigado a garantir a saúde pública, a evitar a contaminação, de não colocar a vida do outro em risco. Então, a campanha de vacinação, ela parte desse princípio. Então, como a campanha do sarampo, ninguém é obrigado a tomar o sarampo, mas a vacina contra o sarampo é a única medida eficaz de evitar que milhares de crianças morram ou fiquem com sequelas graves devido à doença do sarampo. Então, o que falta hoje no governo, não só essa, digamos, obrigatoriedade de fornecer a vacina, de coordenar o processo de vacinação, mas também de promover a campanha de vacinação. Sim, então pode-se considerar, né, que o... Não sei se conseguiu. Conseguiu. Então pode considerar que
Ah, e essa campanha que o Bolsonaro faz da vacinação obrigatória, ela seria no mínimo ilegal, né? Ele não faz uma campanha que a vacinação é obrigatória. Ele trata o assunto de maneira não apropriada. Então, nós estamos lidando com uma coisa séria. Você não pode fazer brincadeira com uma doença que pode exterminar. Aqui, diante da pandemia, nós passamos na humanidade diversos processos que colocaram em risco a humanidade. Então, nós tivemos a extinção de vários animais. O homem é um animal. E, nesse longo percurso da humanidade, a humanidade enfrentou situações que colocaram em risco a sua própria existência. Então, a pandemia, ela pode colocar em risco a existência do homem, porque é uma pandemia, é uma doença que está globalmente sendo disseminada. Então, nós temos hoje um mundo também globalizado, as pessoas circulam. Então, não adianta um país só combater a pandemia, e ele está cercado de outros países, de pessoas que vão se locomover, e a circulação do vírus, da doença, ela vai permanecer. Então, o tratamento de como você discute essa questão é muito séria. Então, o que nós vemos por parte do governo? Um desgoverno, quer dizer, um governo que não se presta nem a fazer uma discussão da forma correta. Então, nós temos aqui um caso grave e que necessitaria que o governo estivesse assessorado com profissionais, com cientistas da área, com profissionais qualificados e que pudesse fazer um debate qualificado. O que nós vemos são falas via rede social, né? Isso se tornou uma brincadeira e que, infelizmente, nós não podemos encarar como uma brincadeira, que é todos os comunicados oficiais do governo não são feitos mais pelas redes oficiais, são feitos pelas redes sociais, pelo Twitter pessoal, pelo Facebook pessoal, aonde ele vai lá e fala coisas da sua cabeça, fazendo brincadeiras que eu acho que não cabe diante da seriedade do tema que nós estamos tratando. Sim, a gente tem acompanhando desde o começo da pandemia, né? Ainda seguindo um pouco a linha que a gente tá conversando, o Bolsonaro promovendo, participando de inúmeras aglomerações, né? Durante a quarentena. Isso pode ser considerado um crime contra a saúde pública? Não, isso não pode ser considerado um crime. Isto é um crime. Nós temos uma tipificação legal no Código Penal que coloca claramente infringir determinação do poder público, no caso do próprio Ministério da Saúde, destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, é crime, artigo 268 do Código Penal. Então, não é que pode ser considerado, é considerado um crime. Sim, e tem algum processo, né, em relação... É importante para quem estiver ouvindo a gente saiba disso. Tem algum processo sendo movido contra ele em torno desse assunto? Então, neste caso, caberia a promoção de uma denúncia. Quem seria o poder competente para isso seria o Ministério Público Federal, que deveria propor esta denúncia de cometimento de ocorrência no crime previsto no Código Penal, de responsabilidade do presidente, e deve ser avaliado pelo Congresso, pelo Senado Federal e também pelo STF.
Nós temos um pedido, se eu não me engano, do deputado Marcelo Freixo ao Ministério Público Federal para que promova a denúncia. Nós temos várias ações propostas pelo PDT no STF e outras organizações ligadas à área da saúde, inclusive, mas quem é o competente para propor essa ação é o Ministério Público Federal. E você acredita que o Ministério Público Federal vai levar isso adiante? Eu vejo hoje com uma certa dificuldade de acreditar, embora haja embasamento, fundamentação legal para que o Ministério Público Federal pudesse propor essa denúncia, eu tenho uma certa, vamos dizer assim, não acredito que isso aconteça, porque nós já passamos meses, o número de mortos só aumenta, nós já atingimos aí ultrapassamos, né, a casa dos 200 mil mortos, e a gente não teve efetivamente uma ação contundente do Ministério Público Federal na propositura desta ação, dessa denúncia. E sim, e na sua avaliação, né, é importante assim, né, a gente fala se você acredita e por que você acha que o Ministério Público não vai fazer isso? Tipo, é problema jurídico ou tem uma questão política mais atrás que acho que precisa ser importante ser conversado? Porque, na verdade, existe uma percepção de que o presidente ele também joga com isso. Ele faz uma ação, por exemplo, vai a lugares públicos, a padarias, ao comércio local, principalmente lá no DF, e cumprimenta, né, tinha aquela saidinha lá, antes de toda manhã, em que ele fazia os pronunciamentos ali, que ali aglomeravam-se pessoas. Mas aí depois, no dia seguinte, ele vai lá e faz um pronunciamento dizendo que não, que ele cumpre todas as determinações legais, as orientações. Então, quando ele vê que o cerco aperta para ele, ele vai lá e faz um pronunciamento. E aí eu vejo que há uma falta de maior independência do Ministério Público Federal para ter a firmeza de apresentar uma denúncia dessa, que seria o seu papel. Você falou, né, da questão dos crimes contra a humanidade, né? A gestão do Bolsonaro pode ser denunciada nesse aspecto, né? E caso denunciada, como que funciona esse processo e como seria a punição dele? Sim, primeiro, podem sim, essas ações dele podem ser representadas junto ao Tribunal Penal Internacional em Haia, que é sediado em Haia. Existem já alguns pedidos de responsabilização do presidente feita pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, pelo PDT, pela Rede Brasileira de Unisaúde, formada por mais de 200 entidades de saúde, pela UGT, pela CUT e pelo MST. Então, existem vários pedidos já no Tribunal Internacional Penal, e uma promovida em 2019, sobre a prática reiterada de ataques aos povos indígenas pelo crime considerado genocídio. Né? A propositura dessa ação é em relação ao
ao crime contra a humanidade. Ele é baseado no quê? O Estatuto de Roma, que foi uma resolução criada em 1950, que deu aí o formato desse Tribunal Penal Internacional, que já existia anteriormente, mas que analisou casos individuais. Aqui cabe fazer primeiro um parênteses, que é o Tribunal Internacional e o Tribunal Penal, o Tribunal Internacional Penal. O Tribunal Internacional Penal, ele só julga casos de ações cometidas por pessoas e não por estados. Então, o Tribunal Internacional, ele julga ações cometidas por estados, e o Tribunal Internacional Penal, que as pessoas comumente chamam de Tribunal de Haia, mas ele é sediado na cidade de Haia, e por isso muitos o chamam desta forma. Ele julga as pessoas, os crimes praticados por pessoas, considerando isso quase como uma complementação da jurisdição nacional. Então, quando não há mais meio de recurso, ou quando a própria Justiça Nacional se recusa a julgar ou se omite em julgar crimes cometidos por alguma pessoa contra um grupo de pessoas, então aí a competência é desse Tribunal Internacional Penal, que são crimes considerados crimes internacionais. Para isso existem algumas regras, né? A pessoa que cometeu o crime, ela tem que ser nacional de um estado que reconheceu o Estatuto de Roma. O crime tem que ter sido cometido num Estado-membro e, como eu disse anteriormente, quase como um último recurso, quando a Justiça Nacional se omite ou se isenta desse julgamento. Sim. As condições. E se ele for punido, por exemplo, nesse tribunal, né, num cenário assim, isso traz alguma consequência para a política nacional? Por exemplo, aceleraria um processo de impeachment ou forçaria ele a renunciar, ou qualquer outro meio legal que tiraria ele da sua posição? Eu acho muito difícil que esse julgamento chegue ao final antes do término do mandato previsto aí para 2022. Então, nós estamos falando de um tribunal internacional em que a discussão de provas, o próprio procedimento, e mesmo o tribunal, para condenação de uma pessoa por um crime internacional, os cuidados são maiores. Então, eu acredito pela questão do tempo que um julgamento no Tribunal Internacional Penal não seria tão rápido ou terminaria antes deste período que nós temos aí ainda restantes de governo. Então, eu acho que isso não influenciaria num afastamento, num impeachment, ou nesse processo de afastamento aqui na interna corporis aqui no Brasil. Mas eu acho que... Desculpa, pode continuar, eu te cortei. Eu acho que o contrário, eu acho que um processo, uma responsabilização no âmbito nacional pode, inclusive, acelerar esse processo internacional. Evidentemente que a existência desse processo internacional coloca um peso e uma pressão sobre o Congresso Nacional, sobre a Justiça Brasileira, diante desses crimes vários que a gente tem
estou sendo cometidos pelo governo brasileiro. Mas não que ele chegaria ao fim antes aqui do período de mandato. Mas eu acho que talvez o termo melhor seria a pressão política que a sua própria existência, né, desses processos ele pode influenciar aqui na análise dos procedimentos nacionais. E Ana Lúcia, a gente sabe, né, que esse campo jurídico que a gente está discutindo é um terreno que não é o terreno dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos partidos de esquerda, aqueles que organizam, né, a chamada luta, né? Qual seria o papel desse campo jurídico, dessa discussão jurídica que nós estamos fazendo nas lutas que acontecem e que vão acontecer futuramente? Olha, eu acho que é o inverso. Tanto o sistema de justiça, vamos colocar assim, como o sistema político, ele é fruto do movimento social. Então, ele é reflexo, a cada momento, ele é reflexo dessa movimentação social naquele período. Então, tanto o judiciário ele sofre influência dessa dinâmica social, como o próprio Congresso, a própria política, a organização política nacional. E não o contrário. Não acho que esses procedimentos, partindo da esfera judicial, possa levar a movimentação da sociedade é que dá a dinâmica tanto no procedimento judicial como no político. O problema é que a pandemia e a necessidade de isolamento, de precauções para combater a própria pandemia, impede hoje de grandes manifestações, de uma movimentação social necessária para levar a cabo essa outra parte que seria aí no âmbito político ou jurídico. Então, eu acho que é uma contradição que a gente tem. E também levando em conta um outro fator que envolve, também é consequência da pandemia, mas não só da pandemia. A pandemia ela vai trazer milhares e milhares de mortos, 4, 5 vezes mais de pessoas com sequelas graves e permanentes do número de mortos, pouco se fala, né? O número de pessoas com sequelas graves, de ficar paralítico, cego, ou com outras comorbidades graves, é um número 5 vezes maior do que o número de mortos. Então, nós vamos ter aí uma legião de pessoas doentes graves. A gente já vê aí os hospitais falando que outros setores da saúde, não só o atendimento emergencial da Covid, mas também já estão sendo sobrecarregados com esses atendimentos. Mas a gente também tem a mazela social. Então, hoje a gente tem um índice de desemprego enorme no país. Então, uma consequência também da pandemia vai ser o agravamento da situação social. E hoje, quem ainda tem o seu emprego, ele muitas vezes não, ele tem medo de perder, porque a maior parte das pessoas hoje no país está desempregada. Nós temos hoje menos de 1/3 da população economicamente ativa trabalhando. Então, nós temos a ampla maioria da população brasileira desempregada ou na situação totalmente de informalidade, e a informalidade durante a pandemia não pode trabalhar. Então, a gente não...
A gente não consegue esse movimento social por conta disso. E você trouxe, você me fez ter uma dúvida agora. É a questão das pessoas que tiveram sequelas, né, por conta da Covid-19, né? Assim, uma vez o governo sendo julgado, né, e comprovado, né, que da sua responsabilidade, essas pessoas que tiveram alguma sequela por conta da pandemia, elas poderiam, tipo, processar o Estado ou exigir do Estado algum benefício, algum direito por conta dessas sequelas provocadas pela pandemia? Sim. As pessoas têm o direito de reparação. E outros crimes de lesa humanidade, por exemplo, a Comissão da Escravidão Negra da OAB Nacional tem como tema central a reparação pelo processo de escravização feito no Brasil. Então, essas pessoas que foram vítimas da Covid-19 e comprovado e penalizado, julgado como responsável o governo pela propagação da doença, pela inércia no combate à doença, pode sim essas pessoas buscarem do Estado uma reparação. Sim. Continuando a entrevista, nós estamos vendo uma discussão toda em torno da Anvisa, né? Agora que, como fala, assim, que foi comprovada a eficácia da Coronavac, a Anvisa tem 10 dias, né, para poder liberar o remédio, né? Uma possível interferência do governo federal do Bolsonaro na Anvisa pode ser considerado crime? Pode ser considerado crime. Tem a lei de responsabilidade, que é uma lei antiga, de 1950, a lei número 1079, em que diz expressamente que os crimes de responsabilidade dos atos do presidente da República que atente contra a Constituição Federal. Então, aí a gente tem todos os direitos sociais, os direitos que falam a proteção à saúde na Constituição Federal, o próprio Código Penal, como eu citei anteriormente, e esta lei ela prevê que todos os crimes que atentem contra a Constituição Federal são crimes de responsabilização do presidente da República, então é um crime. Além desses todos atentatórios à Constituição Federal, a lei também especifica outros, como que atente contra a existência da própria União, do Poder Legislativo, os poderes constituídos dos estados, a segurança interna do país, a probidade administrativa e a guarda legal, o emprego do dinheiro público e o cumprimento das decisões judiciais. Então, a gente vê não só todas as ações aqui que a gente comentou sobre as atitudes e ações do presidente no combate, na negação e no próprio comportamento dele como presidente, a gente tem também esta lei específica sobre a questão da responsabilização, da responsabilidade, né, que a gente chama lei de responsabilidade dos atos do presidente. Eu acho que é importante a gente conversar aqui e falar para quem estiver assistindo a gente. Essas interferências que o governo federal faz é algo que começou da pandemia ou é algo que é antes da pandemia? Por exemplo, eu cito o caso, né, do julgamento da investigação da Marielle Franco, né,
que do interesse do governo do Bolsonaro em intervir nesse processo, né? Na sua avaliação, o que você acha? É algo que começa na pandemia ou é algo antes da pandemia? Eu acho que é algo antes da pandemia. A gente já viu, desde a posse do presidente, em que ele, no seu discurso de posse, ele não fala do respeito às decisões judiciais, à Constituição Federal. Então, ele já não fala isso no discurso de posse. É a primeira vez que um presidente não fala isso. E a gente tem inúmeros exemplos que não envolvem só especificamente a pandemia. A gente teve aí a questão da lista de pessoas que estavam na lista lá organizada pelo SNI, né, de pessoas que teriam uma posição contra o governo, entre eles intelectuais, professores, jornalistas, né, usando a estrutura interna do Estado brasileiro para saber quem é contra ou a favor, quem fala, mas nem quem é contra, é quem fala contra o presidente. Então, isso não é um serviço pessoal do presidente, isso é um serviço de guarda de inteligência nacional. A gente também teve aqui recentemente a utilização também de serviços de Estado para interesse pessoal da família do presidente, do filho Flávio Bolsonaro, que usa a ABIN, né, e o Gabinete de Segurança Institucional para obter informações para tentar se safar em um processo em que ele responde por possível cometimento de crime de rachadinha quando era deputado no Rio de Janeiro. Então, assim, só falando um pouco sobre a interferência na Anvisa, a gente também tem que resgatar que durante a pandemia, a gente passou a pandemia com um período sem ministro da saúde durante plena pandemia, o presidente que ia lá e falava ao contrário do pronunciamento do ministro da Saúde, que demite um ministro da Saúde por defender pessoalmente, como medida para combate à pandemia, um remédio que é ineficaz e, pior, pode causar problemas graves de saúde. E queria que o ministro colocasse isso como regra. Então, a interferência do governo Bolsonaro é em várias áreas, né? A gente tem que resgatar aqui a fatídica reunião ministerial de abril, em que a gente viu lá a questão de passar boiada, né? Que é aproveitar o momento da pandemia para utilizar em várias áreas do Estado para defender propostas que não fazem parte do debate nacional, porque a gente tem que entender uma coisa. O poder executivo, ele tem ali espaço para apresentar as suas propostas, mas nós temos um poder legislativo, que é quem elabora as leis. Então, aproveitar do momento que nós vivemos, da gravidade da pandemia, para, através de atos internos, resoluções, pareceres internos, modificar o que a lei determina, fraudando assim, vamos dizer assim, o processo democrático que seria a elaboração de leis pelo poder legislativo, já demonstram que essa interferência não é uma interferência pontual na Anvisa ou de agora. É uma forma de governar, de agir do próprio governo. Sim.
Já que a gente está falando o tema central dos crimes contra a saúde pública, os crimes que o Bolsonaro vem cometendo nesse aspecto pode levar um impeachment na sua gestão? Pode. Existem vários pedidos. Eu já perdi a conta, eu não sei mais dizer quantos pedidos já existem lá de impeachment do presidente, não só por essas ações durante a pandemia, mas como eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Várias ações aí em várias áreas, e existem sim vários processos já pedidos de impeachment protocolados, né? O problema é que esses pedidos até agora, eles para serem analisados, dependem do presidente do Congresso para que coloque em apreciação esses pedidos, e o que não foi feito até agora. E o presidente do Congresso, ele é obrigado a levantar a questão do impeachment? E se ele não levantar, ele pode sofrer alguma sanção, alguma punição? Obrigado ele mas acontece que não funciona bem assim. Existe todo um mecanismo de quando isso... É tudo um momento político, então precisa da vontade política. O Congresso, ele pauta as suas ações, o que ele vai votar em termos de projetos, de proposituras, e como também na análise dos pedidos de impedimento, qual é o critério a ser avaliado pela presidência da Casa. Então, é um momento político, é uma avaliação política. A gente viu isso, né, durante o afastamento da presidenta Dilma, né, em que se aproveitou um momento político das manifestações de 2013 e, vamos dizer assim, por descontentamento pela presidenta naquele momento não ceder às chantagens do então presidente do Congresso, ele acabou colocando em votação um pedido de afastamento da presidenta, que, na minha avaliação, deveriam, então, ser afastados todos os governadores de todos os estados, porque o motivo pelo qual ela foi afastada era o mesmo motivo que o governador de São Paulo, por exemplo, há anos, e naquele ano, também naquela gestão, utilizou, que era uma questão de contabilização orçamentária. Então, não existe essa vontade política do presidente do Congresso, Rodrigo Maia, em colocar em votação o impeachment do presidente. O que, juridicamente, para mim, a gente tem aquelas pessoas, quem comete o crime, e tem também aquele que colabora com o crime. Então, todos os crimes cometidos hoje pelo presidente Bolsonaro têm a colaboração, tem ali a anuência hoje do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Maia, que não coloca em apreciação os inúmeros pedidos de impeachment já protocolados na Casa Legislativa. Sim, então o problema então aí seria digamos assim, o sistema como um todo, né? Não é só o sistema, é muito fácil a gente tem um lado aí, vamos dizer assim, por que o Congresso não quer punir o Bolsonaro? Porque existe ali, independente das diferenças políticas existentes entre o governo executivo e o legislativo, a gente viu durante esse período da pandemia vários momentos em que houve um atrito entre o Rodrigo Maia
e Bolsonaro, mas, no entanto, eles têm uma agenda comum. Rodrigo Maia foi quem garantiu o governo Bolsonaro e todas as suas ações. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, tem a mesma agenda econômica, a mesma agenda de retirada de direitos. Então, para Rodrigo Maia, hoje, esta confusão, esse desgoverno que é Bolsonaro, desde que ele se mantém ali no limite, todo o poder legislativo ele só tem se levantado contra o presidente da República, o executivo, quando ele é ameaçado na sua instituição. Então, por exemplo, quando a gente viu atos antidemocráticos pelo fechamento do Congresso Nacional, do STF, aí a gente viu manifestação do Congresso para garantir ali a defesa da democracia e da instituição. Mas tem uma agenda política comum. Então, por isso, não interessa tirar Bolsonaro e entrar um outro presidente que não tenha uma política de retirada de direitos, de austeridade, de reformas, né? Então, é melhor esperar, manter Bolsonaro no cargo e esperar um processo eleitoral em 2022. E dessa forma que raciocina Rodrigo Maia. Sim. Então, por exemplo, nada vai mudar, independente de quem ganha as eleições da Câmara, né? Muito difícil. Como se caminha hoje, né, o processo de eleição na Câmara, de uma possível conformação de um bloco chamado assim democrático, mas que envolve desde a direita até o PT, para um candidato, para o nome de um candidato de direita, para combater o que eu chamo do bode na sala. É uma expressão muito conhecida no meio político, que é o nome do candidato apresentado como sendo o candidato do presidente, que é o bode. Então, vamos combater o candidato do presidente apoiando um candidato que defende a agenda do presidente. Então, isso é muito difícil. Eu acho que, assim, como jurista, como defensora dos direitos sociais, eu acho que caberia hoje aos políticos a defesa da Constituição. E para fazer essa defesa é necessário criar um bloco, na minha opinião, alternativo, que tenha como premissa isso: nenhuma retirada de direitos, a garantia dos direitos sociais da Constituição Federal. Eu duvido que tenha um candidato de direita, como o nome proposto pelo candidato Rodrigo Maia, o candidato Baleia Rossi, que é da minha cidade, Ribeirão Preto, em São Paulo. Conheço muito bem o deputado Baleia Rossi, que não tenho nada pessoalmente contra ele, pelo contrário, mas politicamente hoje defendem uma agenda social que é a mesma agenda social do governo Bolsonaro. Então, assim, eu não acredito que, por meio da eleição das mesas da Câmara e do Senado, do jeito que estão, possa haver alguma mudança. Eu acho que o melhor seria criar, né, uma alternativa, inclusive para mover a classe trabalhadora, a população, de que é necessário lutar pela garantia desses direitos sociais. Eu acho que essa é a nossa principal bandeira hoje. Então a saída é a partir das lutas, não é dentro do Congresso? Não, eu acho que a luta parlamentar ela é muito importante. Não podemos dizer que não é. Ela é muito importante.
Agora, ela sozinha não vai modificar o estado das coisas. Então, para modificar o estado das coisas, nós precisamos, sim, de uma movimentação social, dos movimentos sociais, da classe trabalhadora, para que, de fato, a gente tenha um cenário de mudanças. E o que está faltando para ter essa mobilização da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, na sua opinião? Eu acho que é a direção. A direção é um grande... Acho que, assim, na vida, todo mundo tem um objetivo. Então, você quer uma coisa, você traça um objetivo. E você pega sempre exemplos, né? Então, hoje, o povo brasileiro, ele está, vamos dizer assim, como dizia minha avó, sem pai nem mãe. Ele não vê a esperança, ele não vê essa alternativa. Então, é necessário isso, tanto pela classe política, pelos partidos políticos, mas também pelos movimentos sociais, de resgatar, olha, é possível, resgatar essa esperança, é ter alguém que diga, vamos lá, este é o caminho a seguir. Nós não podemos criar ilusões para as pessoas que as coisas fiquem como está e que as coisas vão se resolver sozinhas. Elas não vão se resolver sozinhas. Você tem que participar. Você tem que participar, nem que seja no processo eleitoral, votando em candidatos que defendam uma agenda social. Você tem que participar da sua entidade de classe para garantir que seus direitos trabalhistas não sejam retirados. Você tem que lutar e participar na sua associação de bairro para garantir que os direitos, que a segurança, que a saúde, que a educação seja prestada ali no seu bairro. Então, as pessoas têm que participar e nós temos que chamar as pessoas a participar. E o que está faltando é essa referência de quem chama para participar. A gente teve, ao longo dos últimos 20 anos, vamos dizer assim, como referência do povo brasileiro, como alternativa de luta, o Partido dos Trabalhadores. Ainda hoje, o Partido dos Trabalhadores é o partido que dirige a maior parte da classe trabalhadora neste país. Mas, no entanto, a política do Partido dos Trabalhadores tem sido de inércia, não de chamar, né, o povo a se organizar, a lutar, a exigir os seus direitos. Então, está faltando essa alternativa. Eu acho que surge, né, no último período, tem surgido aí novas alternativas. Eu acho que a última eleição me surpreendeu muito, as eleições municipais. A gente teve, por exemplo, em São Paulo, uma bancada com 5 vereadores transexuais, a gente tem negros, a bancada negra no Rio Grande do Sul também nos últimos dias fez uma demonstração muito louvável de o que veio a bancada negra e a diferença que faz a bancada negra na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde se recusou a cantar um hino racista. A gente tem diversas mulheres, a bancada feminista e outras mulheres, a participação das mulheres nas eleições municipais. E a gente viu na disputa municipal em São Paulo, por exemplo, um processo que ninguém esperava, né? Que foi o Guilherme Boulos conseguindo superar setores tradicionais e da ultradireita em São Paulo. Então, é preciso, acho que falta essa direção para o movimento. Mas também eu acredito que está surgindo aí, se conformando aí essa alternativa, esse embrião de alternativa social para os brasileiros. Sim.
Em relação ao STF, né? Como que você avalia o papel do STF que vem cumprindo nessa pandemia? Olha, o papel do STF ele tem sido muito importante. A gente viu aí o STF fazendo alguns pronunciamentos, por exemplo, no caso do isolamento social, em que o governo federal queria impedir, né, estados e municípios que delegassem aí sobre essa contenção aí à Covid-19, o STF se pronunciou, né? Embora esse papel é importante, também eu acho que não dá para a gente dizer que também existe uma certa inércia do STF em relação a muitas coisas. E a gente viu essa inércia também traduzida naquilo que algumas pessoas chamam de judicialização da política. E isso fruto também de um papel que o STF teve na Lava Jato. Agora a gente vê um STF uma nova visão, inclusive, de processos do que foi, né, todo o procedimento na Lava Jato. Então, eu acho que, embora o papel importante que a gente não pode dizer que não teve o STF, também deixa muito a desejar, ou pela sua inércia, ou pela judicialização da política, por assim dizer. Ana Lúcia, os setores bolsonaristas, quando, quando vão discutir a responsabilidade do, do então presidente, né, em torno da questão da pandemia, uma das afirmações é que a culpa não seria do presidente ou seria dos governadores e do STF. Essa afirmação é importante, assim, obviamente que eu sei qual é a afirmação correta, mas assim, para quem está escutando a gente, essa afirmação é correta ou é equivocada? Não, não é equivocada. Equivocada é quando você faz alguma coisa sem uma intenção. Essa afirmação ela é totalmente errada e de forma intencional a provocar uma desinformação. Então, como eu falei inicialmente, resgatando aqui a minha primeira fala, a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, a Constituição dos Direitos Sociais, e ali elencados, por exemplo, direito à saúde, estão elencados em 5 artigos diferentes na Constituição. O direito à saúde é o item mais citado dos direitos sociais constantes na Constituição Federal. E é um dever, como eu coloquei também anteriormente, a promoção e a atuação e as políticas públicas que devem ser desenvolvidas pelo governo. Então, é tarefa do governo federal. Ele pode errar por ações e pode errar por omissões também. Então, desta forma, essa fala, ela nada mais é do que uma fake news, de quem não tem argumento jurídico para responder à questão. Claro que estados e municípios têm responsabilidade. A responsabilidade de estados e municípios é compartilhada com o governo federal. Não existe uma responsabilidade que seja só do município, neste caso, de combate à pandemia, e que o governo federal esteja isento. Por exemplo, uma questão que o governo do estado de São Paulo tinha feito aí a aquisição de alguns insumos, e o governo federal tenta barrar a compra desses insumos do governo estadual. Então, ora ele diz a responsabilidade não é minha, e ora ele vai lá e
atravessa a competência de outros órgãos de Estado, como estados e municípios. Acho que é importante complementar essa discussão também, né, antes para chegar no final. Hoje, né, a gente tem visto muitos ataques, né, contra o STF por parte de grupos da direita, né? Como que você avalia esses ataques? Eu acho que essa semana a gente teve um exemplo claro para quem ainda acha que esses ataques não são graves. O que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos, nada mais é do que aquilo que nós vivemos aqui no Brasil e que o próprio presidente, mais uma vez cometendo um crime, coloca que isso pode acontecer aqui no Brasil. Né? Então, o não respeito ao Estado Democrático de Direito, às instituições, ela é parte do governo Bolsonaro como formação. A gente tem ministros que declaram publicamente ações que violam a nossa Carta Magna. Então, portanto, esses ataques ao STF, ao Congresso Nacional, ou mesmo, eu vou dizer aqui como jurista, prisões ilegais. Todo mundo fala o seguinte, olha, um governador, um político foi preso, que estava mudando, até que enfim ele vai preso, porque o preto pobre da periferia é preso todo dia. É verdade. O preto pobre da periferia não tem direito. O preto pobre da periferia está sendo exterminado. É um genocídio da juventude negra na periferia. Só que nós queremos combater isso. Então, nós não podemos defender a prisão ilegal para ninguém. Nós temos que defender o direito das pessoas. Então, esses ataques que estão sofrendo, não só as instituições, vamos deixar claro, ministros do STF tiveram não só ameaças pessoais, mas inclusive contra os seus familiares. Isso, esses grupos que fazem isso, esses grupos são grupos neofascistas. E isso a gente viu essa semana ocorrer nos Estados Unidos. Pessoas com camisetas de organizações que defendem a Ku Klux Klan, que defendem processos não democráticos. Então, é muito grave isso. E muitas vezes a gente toma, com o STF a gente leva porrada todo dia, deixa o STF levar um pouco. Não é assim. Porque se a gente não tiver no STF, com todas as suas contradições, como eu coloquei, o STF teve ações importantes, embora a gente tenha críticas contundentes a fazer o STF. Mas, de qualquer forma, nós não podemos acabar com o Estado Democrático de Direito. Porque se as pessoas não tiverem respeito às instituições, até para terem o direito de criticar, ninguém está impedido de criticar, de usar o seu direito de livre expressão para fazer ali o seu pronunciamento, o seu pensamento, o seu posicionamento. Mas o ataque aos direitos, né, é o ditado, o poema do Brecht. Né? Foi lá, hoje foram lá, pegaram o meu jardim, pegaram o meu cachorro, pegaram tudo, e chega um dia que não tem mais nada. Né? Então, a gente não pode encarar esses ataques que vem sofrendo o STF, o Congresso, de maneira como coisa pequena. É uma coisa muito grave e que todos nós, independente das críticas que a gente tenha ao STF, ao Congresso, eu aqui mesmo falei várias coisas contra o Rodrigo Maia, né, seu posicionamento e tudo mais, mas a gente tem que defender
o Estado Democrático de Direito e defender as instituições, e aí nos solidarizar com todos eles diante desses ataques que vêm sofrendo aí por grupos, na minha opinião, neofascistas. E Ana Lúcia, para fechar a nossa conversa, que está muito boa, né, acho que já passou mais de uma hora, o Bolsonaro demonstrou estar a serviço de interesses particulares nessa pandemia? Sim, eu até citei, né, a questão do próprio filho dele lá utilizando instituições de órgão institucional, mas também o que a gente tem visto como postura do presidente, que ele, a todo momento, todas as ações dele durante a pandemia são pautadas pelo interesse pessoal de como levar isso para as eleições em 2022. Então, a gente viu o bate-boca do presidente da República com o governador de São Paulo numa disputa eleitoral de 2022 que não deve ser palco do combate à pandemia. No combate à pandemia, independente das diferenças políticas, dos governos, dos partidos, nós temos que ter propostas, nós temos que ter atuação comum, e este é o objetivo. E o presidente claramente vem atuando durante a pandemia, simplesmente pautado pelo seu interesse pessoal e familiar de beneficiar seus filhos, como pessoal de disputa eleitoral que está marcada ainda. Nós não sabemos nem se nós vamos estar vivos em 2022 se a pandemia continuar. Então, pautar o debate político eleitoral de 2022 durante a pandemia é um crime. Para fechar aí com o nosso tema, os crimes. Sim. Nossa, tem um raio aqui. Sim. Então, Ana Lúcia, estamos encerrando aqui mais uma entrevista, né, do Mesa de Debates. Né? Pelo aqui em São José está chovendo, né? Está relambejando. Também, já está começando aqui no temporal. E primeiramente eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Acho que foi uma discussão muito boa, uma discussão bastante importante, né? Não só pela questão jurídica, mas como que isso ajuda, né, nas lutas, né? Ainda que o canal Mesa de Debate seja um canal assim que tem um pequeno alcance, né? Eu acho que essas discussões contribuem bastante como que a gente fez aqui, né? Então eu quero agradecer e passo para você as considerações finais. Eu que agradeço o convite. Eu acho muito importante que a gente dedique um tempinho que seja da nossa vida para passar informação. Aí você falou assim, olha, o canal tem pouco alcance. Tinha, agora vai ter mais, eu vou divulgar aí o canal, então a gente vai crescer. Então é um trabalho de formiguinha. Então eu quero dar os parabéns a você, agradecer pelo convite. E esse trabalho ele é muito importante, que a gente tenha mais canais de divulgação, de debate. Eu sempre digo que a unanimidade ela não é boa. Eu gosto da controvérsia, eu acho que as opiniões contrárias elas ajudam a gente a enxergar melhor as coisas, a gente a refletir. Então é muito bom ter um canal de debates para que as pessoas concordando ou discordando, que elas reflitam sobre os temas e isso sem dúvida vai ajudar elas a ter um posicionamento melhor. Então eu agradeço muito o convite e numa próxima oportunidade fico aí à disposição para um novo bate-papo. Muito obrigada a você e a todos aí que nos assistiram aí nesse bate-papo. Então, pessoal, quem estiver assistindo esse vídeo, aproveita, se inscreva no canal Mesa de Debates, né? Ativa o sininho, para isso ajuda, né, ter um alcance maior.
curta o vídeo no YouTube, né? Curta o vídeo no Facebook também, compartilhe tanto no Facebook, até mesmo no WhatsApp, para que né, o chamado tiozão do WhatsApp não propague fake news, que tenha coisa boa também, né? Curta a página no Facebook também, siga o canal no Instagram. Tudo isso ajuda o canal a ter um alcance maior e que discussões boas como essa tenham um alcance maior de pessoas. Então, Ana Lúcia, mais uma vez, né, quero agradecer você. Também quero agradecer também as pessoas que nos assistiram, né? Como falei, foi uma discussão muito boa. Está encerrado aqui mais um programa do Mesa de Debates. Voltaremos, né, às 6 horas da tarde, né, com o professor Romero, para poder falar um pouco sobre as políticas, né, culturais que o governo Bolsonaro vem tendo ou que está atacando, né? Então é isso, pessoal, né? Quero agradecer mais uma vez. Está encerrada mais uma entrevista do programa Mesa de Debates. Até a próxima. Fui.